Como antecipar a sua aposentadoria pelo INSS. Será que tem como fazer isso? Você aí consegue se aposentar antes dos 65 anos de idade se homem ou antes dos 62 anos de idade se mulher? Como antecipar a sua aposentadoria? Se você seguir esses dois passos aqui, provavelmente você vai conseguir sim se aposentar bem antes. Então, qual é a primeira forma para você conseguir antecipar aí a sua tão sonhada aposentadoria? Processo trabalhista. Se você tem um processo trabalhista em andamento, ou com causa ganha, ou ainda está pensando em entrar com processo trabalhista, saiba que se você conseguiu o reconhecimento de vínculos, que às vezes você não conseguiu aqui, às vezes você não teve a sua carteira assinada. Quantos clientes que eu já atendi aqui no escritório que reclamaram disso? Ana, lá em 95 eu trabalhei 2 anos, 3 anos numa empresa, mas não assinaram minha carteira, como é que eu faço? Ai, Ana, teve uma empresa que eu saí que me pagava direitinho, só que não chegou a assinar minha carteira, como é que eu faço? Via de regra, na legislação previdenciária, o INSS é obrigado a acatar esse período junto com as contribuições, né, os valores que você recebia nessa empresa para fins de cálculo da sua aposentadoria. Segundo documento muito importante, que se você tiver aí, nossa, é certeiro que você vai aumentar seu tempo de contribuição e pode ser que você tá pensando que vai aposentar lá nos 65 anos de idade, 65 anos de idade, no caso os homens, né, ou 62 anos de idade, se mulheres. Você pode aposentar ali com 59, com 58, já vi 55 anos de idade. Na minha opinião, é o documento que mais antecipa, que pode antecipar a sua aposentadoria se houver o reconhecimento por parte do INSS. É o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um documento que representa, mostra que você esteve trabalhando exposto a agentes nocivos, perigosos. Às vezes acontece com profissionais da saúde, vou dar exemplos aqui para você entender. Profissionais da saúde, né, que está exposto ali a agentes físicos, químicos, biológicos, médicos, enfermeiros, engenheiros, eletricistas, motoristas de caminhão. Todas essas pessoas aqui que eu estou dando exemplo, não é somente pela profissão, mas sim pela exposição efetiva e definitiva a esse ambiente nocivo ou perigoso. Quando ela comprova isso através desse documento, ela consegue converter tempo. Então, se você tem um tempo X, você pegou seu PPP, né, e ficou constatado que realmente você estava exposto ali a esses agentes nocivos à sua saúde. Então, você, além dos 5 anos que você trabalhou, você vai ter direito a 1,40 de conversão, se você for homem. E se você for mulher, 1,20 de conversão. Então, esses 5 anos pode virar 7 anos, 8 anos, né? A depender aqui do conversor. E se você é homem, se você é mulher. Claro que eu não fiz o cálculo, que agora, mas se você aplicar e o conversor, você vai ver certinho. Tem uma segunda forma, tem um segundo jeito de antecipar a sua aposentadoria, além de aumentar o seu tempo de contribuição. O foco é aumentar o seu tempo de contribuição. Esses dois documentos que eu citei, essas duas formas que eu citei aqui, né, são apenas duas. Tem mais jeito de conseguir mais tempo. Então, se você está gostando desse conteúdo e quer saber mais formas de antecipar a sua aposentadoria, né, quer saber quais outros documentos apresentar para conseguir mais tempo de contribuição, comenta aqui embaixo. Ana, eu quero saber desses outros, hein? Eu quero saber porque eu gostei. Eu acho que eu tenho tempo escondido aqui, eu vou conseguir antecipar minha aposentadoria. Mas comenta aqui pra mim saber se você tá gostando, se eu trago esse assunto aqui pra você também. Se ninguém estiver gostando, pra que eu vou trazer, né? Então, comenta aqui embaixo. É verdade. Bora lá pra segunda forma. Qual que é o segundo passo aqui, que se você tomar esse passo, tomar essa atitude, é que agora você pode sim antecipar a sua tão sonhada aposentadoria. Saber escolher a sua regra de aposentadoria. Quem me segue aqui já tá careca de saber
que lá em 2019, quando veio a última reforma previdenciária, às vezes você não sabe, né? Vou ficar sabendo agora. Lá em 3 de novembro de 2019, ocorreu a reforma da Previdência, a última que está vigente na data que eu estou gravando esse vídeo aqui. E lá, antes dessa data, de 2019, tinham basicamente 2 tipos de aposentadorias, que era por tempo de contribuição ou por idade. Tinha algumas ramificações, não vou adentrar aqui, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Mas, depois da reforma, com a reforma, foram criadas outras linhas de aposentadorias. Então, você precisa ter esse conhecimento. Por quê? Porque tem certo tipo de regra aqui que antecipa muito a sua aposentadoria, como, por exemplo, a regra por pontos. A regra do pedágio de 50%, a de 100%, te aposenta bem antes dos 65 anos de idade se homem ou 62 anos de idade se mulher. Basicamente, são essas 6 regras. Anota aí, ó. A regra de transição por idade, que veio substituir a antiga aposentadoria por idade. A transição por pontos. Tempo e idade mínima progressiva. Pedágio de 50%. Pedágio de 100%. E uma última aqui especial por agentes nocivos. São essas 6 regras. Eu tenho uma playlist, eu tenho vários vídeos que eu falo sobre cada uma delas, quais são os requisitos para esse ano de 2026, para os próximos anos, a questão do valor, dei exemplos de clientes aqui do escritório, de cálculos, de como que o INSS calcula o valor, como que funciona isso na prática. Então, eu aconselho você sair desse vídeo e já ter conhecimento dessas 6 regras. Por quê? Porque a partir daqui você vai entender que você pode sim conseguir uma aposentadoria antes dos 65 anos de idade, bem antes do que você imagina, né? Porque via de regra, a aposentadoria por idade hoje, na regra de transição por idade, está pedindo o quê? 65 anos de idade se homem, 62 anos de idade se mulher. 15 anos de contribuição para os dois e 180 meses de carência, que também é um requisito muito importante. Se você não sabe o que é carência, vou deixar aqui embaixo para você assistir depois. São esses requisitos. Então, todo mundo fica achando que vai aposentar só desse jeito. E não é. Você pode se aposentar em outra regra, em uma dessas outras 5 que eu citei. E conseguir se aposentar com seus 55 anos de idade, 59, 60, bem antes. Fazendo o quê? Conhecendo os regramentos, aumentando o seu tempo de contribuição. E é por isso que aqui no escritório hoje eu falo com os meus clientes, vamos analisar quando eles contratam o serviço que se chama PEA, que é o nosso Planejamento Estratégico de Aposentadoria, que é onde eu investigo a sua vida contributiva, investigo o seu passado em busca de mais tempo. Isso é muito interessante, gente, muito interessante mesmo. Porque às vezes a pessoa acha que tem um determinado tempo e na hora que eu mostro, olha aqui fulano, se fizer a conversão vai dar 40 anos de contribuição, você já alcança aqui o pedágio de 50%, ou fica muito perto de 100%, ou a por ponto se aproxima mais, ou já pode pedir. Essa semana eu tô fazendo um planejamento, eu nem concluí ele todo ainda não, não terminei não, porque eu tenho um laudo para me emitir. Mas esse cliente, ele ainda não consegue se aposentar, mas como ele trabalhou por vários anos como motorista de caminhão, cobrador, motorista de ônibus, eu apliquei essa questão da conversão no caso dele para ver como que seria e eu já vi que ele pode pedir sua aposentadoria. Ele já pode pedir se ele quiser, bastando apresentar os documentos, claro. Inclusive esse PPP que eu falei, para você saber, se você tiver nessas condições, solicita junto à empresa que você trabalhou. Solicita, já solicita. É você, trabalhador, que faz essa solicitação, não é outra pessoa. Você entra em contato, manda um e-mail, solicita o PPP, Perfil Profissional Gráfico Previdenciário. Pode solicitar de empresas que você já saiu ou da empresa que você ainda está trabalhando, tá bom? Não tem uma data certa para pedir, não. O importante é que você peça antes de entrar com o seu pedido de aposentadoria. Então, planejar sua aposentadoria é importante, porque vai reunir essa documentação. É isso que eu faço aqui no escritório, com PEA, com Planejamento Estratégico de Aposentadoria, onde eu investigo o passado, faço esse levantamento do seu tempo total de contribuição, planejo aqui o presente, vejo como está a sua situação presente e o que você está querendo no seu futuro. Você pensa em aposentar quando? Como? Recebendo quanto? Quanto que você pode pagar? Você acha que se você seguir essa linha de raciocínio de contribuir sobre 2 salários mínimos, sobre 1 salário mínimo,
Você vai alcançar quanto de aposentadoria lá no futuro e quando vai ser essa aposentadoria, a data certa? Então é sobre isso. Como está a sua situação e como alcançar a sua melhor aposentadoria, qual código pagar, sobre qual valor contribuir em busca de uma aposentadoria X, 5 mil, 3 mil, qual que é o valor que você está querendo. Tudo isso influencia, tá? Seu tempo, a sua idade, o que é o seu objetivo para você, né? Ir retinho ali em busca da sua melhor aposentadoria. Bom, se você realmente gostou desse vídeo, curta, deixa o seu joinha, porque assim você vai me ajudar a fazer com que essa informação chegue para mais e mais pessoas. Quantas pessoas estão esperando o INSS? Não bate na porta, é ela que tem que ir lá pedir, né? Manda esse vídeo para ela ficar sabendo como que se aposenta mais cedo. Compartilha esse vídeo, curte e compartilha aí com seu vizinho, com seu amigo, com todas as pessoas que você gosta, que você quer bem. Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo de hoje. Aproveite e se inscreva se você ainda não tiver inscrito nesse canal, para a semana que vem receber mais informações de qualidade. Até a nossa próxima prosa. Fique com Deus. Tchau, tchau.